pergunta é o convite para o outro existir. Qual é o seu nome? Meu nome é Leonardo Pereira e eu tenho 16 anos. Meu nome é o Nilson Mangini Júnior. Meu nome é Andrelissa Ruiz. É Caroline Coelho Alcântara, mas sempre Carol Coelho que eu uso, né? Nome artístico, tô brincando. Quando a gente escreve um bilhete, a gente está produzindo comunicação. E se é um bilhete sobre a comunidade, ela é uma comunicação comunitária. A comunidade ela precisa ter uma voz e essa mídia comunitária é o que dá voz a essa comunidade. Dar voz à comunidade é entregar poder a ela. Como a gente pode fazer com que as pessoas saibam o poder que elas têm? Se comunicando. Então vamos lá, vamos produzir, vamos pensar numa rádio, pensar em um material de comunicação. Com 25 watts de potência, essa é a Rádio Heliópolis FM, 87,5 MHz. Ela surgiu em 1989 por Rádio Corneta. Na época, a comunidade necessitava de informações locais, na questão do lixo, do meio ambiente. E o que foi exposto na comunidade? Vamos criar uma rádio. Que forma a gente pode fazer? Colocando os alto-falantes nos postes de algumas ruas. Então, mais ou menos 4, 5 ruas. E outras ruas também ouvi o eco das informações que tinha dentro de uma rádio. Então era uma rádio corneta. Eu estava lendo aqui a sua participação ao vivo e a cores com o melhor do samba, do pagode e todos os ritmos para você. Eu com 7, 8 anos já era frequentador ali da rádio. Já vi o pessoal, já olhava para cima porque a rádio era num certo ponto alto, era em terceiro andar. Tinha uma escada de madeira e eu sempre ficava olhando para cima, eu sempre tive a curiosidade. Falava, pô, como que deve ser um estúdio de rádio? Você ouve as vozes, entendeu? Aí você quer saber como que é a pessoa. Agora vamos curtir Camal Pretinha. Vai pra todas elas, moleque. A gente chega só no bolso. A Escola de Notícias é um empreendimento social que trabalha com comunicação e mobilização comunitária. Ele é dividido em dois caminhos, né? De um lado, a gente tem uma empresa social que comercializa produtos, serviços, comunicação, formação de público, geração de conteúdo, tudo na área de comunicação e juventude, empreendedorismo social. E essa empresa social, ela paga os custos da Escola de Notícias e o excedente a gente reinveste em outros projetos. Que é, por exemplo, o jornal Viver Campo Limpo, que é um jornal com 10 mil exemplares aqui dentro da região, e a Escola de Comunicação Comunitária, que a gente está conectando 17 escolas públicas e particulares da região numa jornada de aprendizagem em comunicação, em rádio, jornalismo, vídeo e fotografia. Eu procuro fazer com que a técnica não seja o que vai guiar assim, a produção deles. Então, procuro fazer com que eles produzam bastante e depois a gente vai modelando assim, essa técnica. Agora que eu tô aqui no Escola de Notícias, eu aplico aquilo que eu aprendi aqui fora também. É uma mudança de olhar total, porque a gente aprendeu muito também sobre pessoas. Eu comecei a olhar o detalhe das pessoas, sabe? Por eu precisar escrever redação, artigo, principalmente de artigo de opinião, eu tinha que observar tipo, notícia, detalhes de notícia, essas coisas. Aí quando você sai daqui de dentro, você vai ter contato com outras pessoas, muda muito. Mudou também o olhar na família, escola, muda muita coisa. Ação! Meu nome é Nelson, eu sou comerciante, moro no Jardim La Pena e aqui nós temos o jornal A Voz do La Pena. A gente convida as pessoas para participar de uma reunião de pauta. Porque assim, todo mês aqui, no Galpão de Cultura e Cidadania, acontece a reunião com fóruns moradores. Então os moradores se reúnem para discutir as demandas do território, geralmente vem poder público. E dessa reunião já são levantadas muitas questões para ir para o jornal. Havia no início uma rejeição da comunidade, né, por esse jornal, ninguém queria pegar. Hoje eu deixo o jornal em cima da banca, o pessoal chega, pega. Alguns novos que eu conheço, pessoas que estão de passagem, eu ofereço o jornal e assim está sendo bem aceito. Falando sobre o que então? O jornal ele trata várias coisas não só daqui, mas como da cidade de São Paulo perante a comunidade, as diferenças que a comunidade pode fazer na cidade de São Paulo, as diferenças que a cidade de São Paulo pode fazer na comunidade. São são estudantes, toda a comunidade participa também na criação desse projeto. Tá bom. Então tem que daqui a pouco nós lê aí. Tudo bem então, obrigadão.
Na verdade, a gente tem uma série de pontos de comunicação que já existem, como, por exemplo, o terminal de ônibus. Ele é um recurso de comunicação. Ele não é só o jornal ou o fanzine ou coisa do tipo, né? O próprio terminal Campo Limpo, que é onde passam muitas pessoas todos os dias, ele é um recurso comunicativo que a gente precisa explorar. E a partir do momento que alguém saca isso e começa a colocar, por exemplo, um panfleto do comércio local lá, isso é comunicação comunitária para mim. Quando você produz conteúdo, você quer saber mais. E você não quer saber mais do jornalismo, você quer saber mais do seu bairro, porque você quer saber o que você pode fazer por ele. Mas para você saber o que você pode fazer por ele, você tem que saber o que já existe nele. Eu acho que a comunicação tem um impacto mais forte, que é uma coisa que está me mudando até hoje, e que eu sei que vai continuar me mudando para o resto da vida, foi o impacto social. Foi a coisa da valorização do meio onde eu moro e principalmente da periferia, que era um lugar que eu simplesmente odiava. Com uma pessoa que cresceu lá, é muito difícil para você crescer lá amando aquele lugar. E hoje em dia eu aprendi a gostar muito do lugar que eu vivo, e eu aprendi que é muito melhor eu querer mudar o lugar para um lugar melhor do que eu simplesmente querer mudar de lugar. É realmente utilizar a ferramenta da comunicação, do jornalismo, para o bem da comunidade. Hoje em dia nós temos acesso a trocentos recursos aí na internet. Então uma coisa é, eu posso usar o Facebook para poder falar partiu o chuveiro. Ou eu posso usar o Facebook para conseguir engajar os comerciantes locais para conseguir investir no jornal comunitário da Escola de Notícias, como a gente fez. E aí vem de você começar a provocar o jovem para isso, né? Você está querendo fazer um vídeo só para ganhar views na internet ou você quer provocar alguma transformação? Tanto transformar o indivíduo, né? De repente alguém que... Isso é muito comum nas escolas. Nas escolas a gente tem alunos que não gostavam de escrever. E aí viram seus textos publicados no jornal, agora eles adoram escrever. Então você pode ter tanto a transformação de um indivíduo como a transformação de uma comunidade inteira. Toda comunidade tem uma série de boas histórias, né? E a comunicação comunitária ela ajuda a dar visibilidade para essas boas histórias e fazer com que essas boas histórias andem dentro da comunidade. Eu acredito que a partir do momento que essas pessoas começam a produzir, elas vão ver a importância de se consumir. Você vê a pessoa lendo, participando, interagindo com a gente, vê que nós realmente estamos fazendo, nem que sejam uma, duas pessoas que leram, mas alguma diferença o jornal está fazendo. Então, através da cultura, através da produção de conteúdo e da comunicação, você cria pessoas conscientes e aí sim, né, você vai juntando esses grupos, esses coletivos e trabalhando para o melhor da comunidade. E eu acho que a comunicação, ela faz com que as pessoas existam, né? O processo comunicativo, independentemente se é esse nosso humano ou se é como mídia, né, como produção midiática, mas eu acho que a comunicação essencialmente ele é um convite para as pessoas existirem, assim como a pergunta. Você deixa de ser coletivo no sentido de ser só mais um para existir de fato como pessoa, como história e tal. Let's go! É nóis, hein? Porque as palavras têm poder, mas não adianta só falar, você também tem que fazer. Se liga aí, se liga lá, se liga então, se liga lá nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então, se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá, se liga então, se liga lá nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então, se legaliza a opção.